Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada de aprendizado de regra de 3 para concursos públicos. No vídeo passado, nós falamos sobre grandezas. Se você ainda não assistiu este vídeo, dá uma passadinha lá, o link está na descrição. Hoje nós vamos falar sobre proporção. Vem comigo! Estudar matemática por situações é uma forma inteligente e eficaz de estudar matemática para concursos públicos. Por isso que hoje eu trouxe uma situação da vida real para você aprender junto comigo hoje a ideia de proporção. Este aqui é o meu amigo Pedro. O Pedro, ele está muito feliz porque ele começou a namorar com a Thaís. Só que, como em toda situação na vida, não existe só alegrias. E o salário do Pedro é de R$1.000, enquanto o salário da Thaís é de R$2.000. Logo começou a haver um conflito, porque na hora de pagar as despesas, eles estão dividindo meio a meio. E o Pedro tem um salário menor, então ele se sente um pouco injustiçado. Vamos ajudar o Pedro a resolver este problema usando a ideia de proporção? Bom, mas para ajudarmos o Pedro, nós precisamos saber dois conceitos importantes. O primeiro deles é a definição de razão. Razão é a divisão entre dois números. Por exemplo, se eu tenho o número 2 e o número 3 e quero saber a razão entre o 2 e o 3, basta fazer a divisão. 2 dividido por 3. Se eu tenho outros números quaisquer, A e B, por exemplo, e quero saber a razão entre A e B, eu faço a divisão. A razão entre A e B é a divisão entre A e B. A dividido por B. O outro conceito importante é a ideia de proporção. A proporção ela é a igualdade entre duas razões. Então, imagina assim, nós tínhamos a primeira razão, Rx igual a 2/3. E a segunda razão, RY igual a A sobre B. Se nós fizermos a igualdade entre a razão x e a razão y, nós vamos ter a proporção entre essas duas razões. Substituindo os valores, nós vamos ter que a proporção entre a razão x e a razão y é igual a 2/3, que é igual a A sobre B. Mas você deve estar se perguntando, e daí, o que eu faço com esses valores? Para entender melhor, nós precisamos voltar para a situação do Pedro. Você se lembra que o Pedro recebe um salário menor que o salário da Thaís, e o que ele quer é proporcionalizar a relação entre o salário que ele ganha e as despesas dele com o salário que a Thaís ganha com as despesas da Thaís. Então, o salário do Pedro é de R$1.000. Ele tem as despesas dele. O salário da Thaís é de R$2.000 e ela tem as despesas dela. O que ele quer é fazer uma proporcionalização, proporcionar o salário que ele ganha com as despesas dele e o salário dela com as despesas dela. Então vamos fazer P igual ao salário do Pedro dividido pelas despesas do Pedro. Tem que ser igual ao salário da Thaís dividido pelas despesas da Thaís. Isso é equalizar, proporcionalizar. Nós vamos proporcionalizar as despesas de acordo com os salários de cada um. Isso é equidade, pessoal, uma das coisas mais bonitas que existe na matemática e na sociedade. Fazer uma equalização dos valores. Vamos pegar aqui, olha só. Nós temos então que a proporção é o salário do Pedro dividido pelas despesas do Pedro e que isso equivale ao salário da Thaís dividido pelas despesas da Thaís. Se nós fizermos uma multiplicação cruzada aqui para ajeitar os números, nós vamos ter que essa proporção é igual às despesas da Thaís dividido pelas despesas do Pedro igual ao salário da Thaís dividido pelo salário do Pedro. Ou seja, conseguimos fazer uma igualdade, conseguimos fazer uma proporção de igualdade. Ou seja, a relação entre despesas da Thaís e do Pedro agora são proporcionais aos salários da Thaís e ao salário do Pedro.
finalmente encontramos uma forma justa de os dois saírem satisfeitos, porque o Pedro não vai conseguir ganhar o mesmo salário da Thaís, porque eles têm funções diferentes, mas as despesas eles conseguem equilibrar dessa forma. Vamos substituir aqui os valores. Olha só, eu sei que o salário da Thaís é de R$2.000 e o salário do Pedro é de R$1.000. Então, fazendo essa divisão de 2.000 por 1.000, eu chego na proporção de 2 para 1. Ou seja, as despesas da Thaís em relação às despesas do Pedro tem que ser igual a 2 sobre 1. Vamos trabalhar um pouco essa equação. Vamos passar o 1 multiplicando para o lado de lá. Fica que as despesas da Thaís tem que ser igual a 2 vezes as despesas do Pedro. Isso mesmo, pessoal. Ela tem que pagar dobrado. Tudo que ela consumir e eles consumirem juntos, ela precisa pagar um valor dobrado. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que eles estão tomando um café. Café da manhã, um café da tarde, não importa. E o valor desse café ficou em R$300. A forma justa de distribuir, de proporcionalizar os valores, seria a Thaís pagar R$200 e o Pedro pagar R$100. Será que ela vai aceitar? Se ela gostar dele de verdade, ela vai aceitar sim, porque essa é uma forma justa de proporcionalizar as despesas de acordo com os salários que eles ganham. A ideia de proporção é isso, pessoal. Você pega duas grandezas, uma que é padrão e a outra que é a relativa, faz a divisão entre elas, encontra uma proporção e depois ajusta as outras grandezas baseado nessa proporção. E aí você consegue resolver problemas como esse, de desigualdade econômica, porque você distribui os valores de acordo com as possibilidades de cada um. Tendo em mente que a proporção é um valor que ajusta um padrão a outros valores, vamos resolver uma outra situação. Imagina que você é desenhista e você quer desenhar um prédio que tem 32 metros de altura. Só que a sua folha de papel só tem 1 metro. O que você deve fazer para desenhar esse prédio? Você precisa proporcionalizar. Ou seja, transformar as medidas reais do prédio nas medidas desenháveis. Você precisa transformar esses 32 metros de altura real em 1 metro de folha de papel. Em outras palavras, nós precisamos transformar a realidade em desenho. E para isso nós vamos transformar os 32 metros da realidade em 1 metro de desenho. Isso se chama proporcionalizar. E proporção? Proporção é a divisão entre as duas grandezas envolvidas. No nosso caso, as nossas grandezas são a realidade e o desenho. Então, a proporção é a divisão entre a realidade e o desenho. Numericamente, a nossa proporção é de 32 para 1, ou seja, a cada 32 metros da realidade, eu vou representar com 1 metro do desenho. Agora, vamos analisar em separado as nossas grandezas realidade e desenho. Se eu aumentar muito a realidade, se eu aumentar muito o tamanho do meu prédio, o que eu vou ter que fazer com o meu desenho? O que vai ter que acontecer com o tamanho do meu papel? Ele vai ter que aumentar. Porque senão eu não vou conseguir representar todos os detalhes que existem dentro do meu prédio. Eu posso dizer então que se as duas grandezas aumentam simultaneamente, as minhas grandezas são diretamente proporcionais. Se as minhas grandezas são diretamente proporcionais, então basta fazer a multiplicação cruzada e substituir os traços pelo sinal de igual. Fica que a realidade vezes 1 é igual a desenho vezes 32. Daí eu consigo deduzir que o desenho é igual à realidade dividido por 32. Isso é proporcionalizar, ampliar ou reduzir mantendo a regra padrão. E proporção é o número que ajusta essa relação entre o original e o modificado.
Tendo essa ideia de que proporcionalizar é ampliar ou reduzir, você resolve qualquer questão de concurso e está apto a começar a resolver os problemas envolvendo regra de 3. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus!